Oi, oi! Vamos esperar o Instagram chamar as pessoas, informar que eu estou online. Mais uma live. Olá, Camila! Nova geração de paz, meus amores. Monique e Carol, eu amo vocês. A Lua, Fernanda, Fabiola. E aí, meu povo, mais uma live essa semana. Vocês não vão enjoar da minha cara, não? Vocês estão vendo muito a minha cara essa semana, vocês não vão enjoar de mim. Então, mais uma live. Hoje vai ser com a Dani Silvares, que é uma pessoa que eu amo muito, uma querida, que tem uma doçura na fala, que encanta. Essa é uma live, deixa eu botar aqui o tema, a Dani já chegou. Deixa eu botar aqui da live, deixa a Dani entrar. Botar o tema da live. Eu aprendi a fixar comentário. Ai, que delícia. Eu vou botar... Dani! Linda, maravilhosa! Que prazer te ter aqui, meu amor. Deixa eu colocar aqui para as pessoas qual que é o tema da live. Porque as pessoas entram e ficam perguntando. E aí eu vou botar aqui, que é o Porquê Gritamos. Que a gente vai falar do capítulo, não do capítulo, a gente vai falar do tema, que é o tema de um dos capítulos, fazendo as pazes com a criança que mora em nós. Para quem tá chegando e não viu as outras, fazendo as pazes, deixa eu ver aqui com... Quem tá chegando e não viu as outras, eu tô fazendo lives com temas de capítulos do meu livro novo, este daqui. Porque gritamos. Que dá licença, gente. Estão os dois juntos na lista de mais vendidos no primeiro e no segundo lugar da categoria de relacionamentos e filhos na Amazon. Tô me sentindo demais. Dá licença. Os dois, assim, juntinhos. Se acha mesmo, viu? Se revezando, amiga. A hora da questão novela tá na frente, a hora porque gritamos tá na frente. Tô me sentindo demais. Mas, enfim, a ideia é a gente conversar sobre temas dos capítulos. E aí a gente já teve a conversa fazendo as pazes com a parentalidade possível, que foi com a Lua na sexta passada. Foi lindo, tá lá no meu YouTube. A gente teve a conversa com a Thaís, fazendo as pazes, a Thaís Basile, fazendo as pazes com o passado. E aí foi ontem, a gente falou sobre a relação com os nossos pais, sobre essa construção de quem a gente é, sem olhar para trás, mas sem ficar preso lá atrás. Foi lindo o papo com a Thay ontem. Então, se você perdeu, eu acho que eu ainda não coloquei no YouTube, mas vou colocar até hoje. E foi uma delícia, Dani, que ficou emendada com a tua no outro dia. Ia ser na segunda. Não foi planejado. Eu saí convidando as pessoas que eu gosto e que eu acho que seria legal conversar sobre os temas. E aí eu não acertei os dias. Acabou que ia ser na segunda, aí eu fiz a live com a Thaís Araújo, a Thaís se atrapalhou na hora da agenda dela e publicou que ia ser segunda, dela ia ser terça. Aí a gente atrapalhou e ficou pelo universo, pela lindeza do universo, emendado, cara. Então, assim, o nosso papo hoje, ele casa muito com o que eu conversei com a Thaís ontem. Então, só pra falar pra vocês que a ideia é falar sobre o quanto, assim, quando eu escrevi o Porquê Gritamos, porque eu percebi que a gente, como é o nome do canal, meu canal no YouTube é Elisama Santos. Eu percebi que a gente tinha ferramentas, então a gente até lia coisas, até entende o que falar com o filho, mas não consegue. E aí o grito sai alto, e aí a gente perde a paciência, a gente age de uma forma completamente contrária que a gente iria agir. E aí eu escrevi Porque Gritamos para você entender. Não é uma promessa que você não vai gritar. Tanto que tá lá, porque gritamos. Não é porque você gritava, não é porque eu gritei. É porque gritamos. Nós vamos seguir gritando, nós vamos seguir perdendo a paciência, nós vamos seguir agindo da forma contrária que a gente gostaria. E o que eu quero é esse convite de você olhar e falar, ok, o que esse grito tá falando pra mim? Tá falando sobre a minha história, sobre a minha vida, sobre quem eu sou. E aí hoje, a gente vai falar do quanto essa criança que ainda mora na gente, às vezes, toma a frente e sai, a voz dela sai nesse grito. E essa pessoa que eu convidei pra gente conversar hoje é uma pessoa que fala da criança interior,
de uma forma tão linda. Todas as vezes que eu ouvi a Dani falar, eu chorei, eu achei lindo, eu me emocionei. Então, quando veio o tema na minha cabeça, eu não pensei em outra pessoa. Não me veio outra pessoa Ah, além que dela, linda. porque, enfim, é uma pessoa queridíssima, que eu gosto muito, que eu admiro o trabalho. E quem aí não segue, eu aconselho a seguir, que a Dani é maravilhosa. Enfim, Dani, se apresenta, amiga. Ah, que linda. Muito honrada com o teu convite, né? Você já sabe disso, a admiração que eu sinto. E para falar disso junto com você, né? Esse capítulo tão especial desse livro. Eu sou psicóloga, eu sou terapeuta da criança interior, sou consteladora familiar. E esse trabalho, né, da criança interior, ele foi muito transformador na minha vida. Eu falo que tudo aquilo que eu sirvo hoje, no fundo, acho que todo mundo, né, Elisama passa por isso. Aquilo que a gente entrega para o mundo, nada mais é do que os processos que nós vivenciamos e a gente ainda vivencia. É uma busca pela compreensão do que acontece com a gente. E aí aquilo pode transbordar também para o outro, né? Por isso que eu sou tão apaixonada por esse tema, pela criança interior. Então, hoje eu trabalho, não trabalho mais individualmente no consultório. Eu me entreguei para o online também, assim como você, para que essa mensagem chegue para mais pessoas, para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo tão lindo e tão curador que é a criança interior, né? Quando eu escutava falar de criança, essa semana uma mãe me escreveu assim: ah, eu vou te confessar que eu achava meio ridículo esse negócio de criança interior. Ai, vai lá com a criança, né? E eu falo: olha, você está perdoada porque eu também achava ridículo. Eu também Duas, achava uma três no caso. baboseira. Entendeu? Assim, imagina, que papo besta é esse, né? Então, é legal a gente entender o que que é essa criança, né? Para quem está aqui, eu não sei o quanto todo mundo tem essa compreensão ou não, mas acho que é legal a gente começar a falar assim do que é essa criança para a gente poder entrar nessas dores, né? Não sei o que que você acha. Podemos já Eu acho começar assim? ótimo. Se jogue. Pra mim tá Então uma vamos lá. delícia. A criança, então, né? A criança que vive em nós, todo mundo aqui tem essa criança. É a criança que a gente foi. É a criança que traz todas as suas memórias, todas as suas vivências, todos os seus registros, né? Sejam eles conscientes ou não. Tudo que a gente viveu tá aqui bem guardadinho dentro da gente. E essa criança tá aqui, né? Ontem eu postei um vídeo no meu Instagram, depois eu vi que era até uma encenação de dois irmãos, em que eles estão, um é âncora do CNN e o outro é o governador de Nova York. E eles estão falando sobre a pandemia e eles começam a falar, ah, porque você não ligou para a mãe? Ah, porque não sei o quê, né? E você assiste aquilo, eles falam de as crianças, né, saindo do armário. Então, essa criança está aqui. Ela carrega dores, mas ela também carrega muita coisa boa. A questão é, né? Às vezes a gente demora para reconhecer que existe uma criança ferida. Então, a gente precisa olhar nas nossas relações que a gente vai observar quantas vezes é essa criança que toma a frente da situação, em que a gente sai absolutamente do nosso controle, da nossa razão, e ela vai aparecer na relação com os filhos, na relação com o parceiro, na relação Uhum. profissional, o quanto a gente vai projetar no outro as nossas próprias dores, né? Porque a gente vai, é como se a gente vai criando filtros. O que essa criança entendeu sobre ela? O que que a gente aprendeu ali criança sobre como a gente deveria ser, como a gente não poderia ser, o que que a gente precisaria ser e fazer para ser amada, para ser aceita, para ser reconhecida. E tudo que a criança mais quer nessa vida, né? A gente que tem filhos, a gente sabe disso, é se sentir amada, é se sentir validada. Então a gente vai abrindo mão muitas vezes de quem a gente é, a gente vai criando Uhum. cascas para a gente dar conta de lidar com aquela dor. E aí, quando a gente se vê adulta, a gente começa a perceber que essa casca funcionou para muitas situações. Ela nos protegeu, então ela é necessária. Ela foi eficaz, Né? né? É eficaz, seja a máscara da brava, né, que você sempre traz o teu exemplo, seja a máscara da boazinha, que para mim foi por muito tempo essa máscara, ela começa a nos sufocar, porque a gente não é só isso. A gente não é só a braveza, a gente não é só a doçura, a gente não é só a perfeitinha, a gente não é só a revoltada, seja lá qual rótulo, né? Como é que a gente passou a se enxergar. Então, aprender a desconstruir isso para que a gente possa poder também olhar para os nossos filhos,
Senão a gente fica muito presa na criança que a gente foi, né? Sim. Naquilo que E a gente várias enxerga ser a vezes vida. a gente se perde nela. Ela vem com tanta dor e ela vem tão intensamente que a gente se perde nela. Assim, eu tenho reparado os meus comportamentos e quando uma situação me traz uma dor muito grande, eu paro e penso, cara, isso não é de hoje. Não é possível que essa dor todinha veio dessa situação, sabe? Tipo, essa semana passada. Meu marido teve uma situação com o Miguel e ele falou uma coisa com o Miguel, não foi nada bizarro, Uhum. mas foi algo tipo, deixe de ser alguma coisa assim. E na hora que ele falou, eu fiquei louca, assim, eu não falei nada com ele, só olhei pra cara dele com muita raiva. E depois eu chamei ele e falei, poxa, você não pode falar pra ele deixar de ser as coisas. Onde é que você tem esse botão? Não é justo você falar com o menino isso. E aí eu fui pra cima dele. Depois que eu parei, cara, eu fiz. Meu Deus, eu cresci ouvindo tanto dos meus pais que eu não podia ser brava, que eu tinha que deixar de ser quem eu era, que na hora que ele falou, eu deixei de ser a Elisama adulta, a mãe de Miguel e a esposa dele. E eu fui pra criança total, sabe? Eu fui botar o dedo na cara de que eu não pude botar no meu pai. Fui botar o dedo na cara dele, entendeu? Assim, Isso. como vai? Ela vem com toda a força, ela te tira completamente do prumo e você age de uma forma que você faz. Gente, cadê a maturidade? Cadê a mulher de 35 anos Cadê o adulto que existia que aqui, tava né? aqui ontem? Cadê? Onde é que ela foi? Mas esse é um indício, essa é uma pista para a gente começar a identificar as nossas dores. Quando a gente está diante de uma situação em que vem uma reação muito desproporcional, uma dor que ela vem no corpo, né? Ela vem, ela nos atravessa, assim, porque ela está aqui dentro. Essa sensação, eu tô revivendo, não é possível que eu vou ter que passar Que por é isso de de novo, não é hoje. É. possível, né? E aí vem essa explosão, que pode ser a raiva, que pode ser o choro, que pode ser a manifestação que for. Se ela vem com muita intensidade, é uma pista para a gente investigar de que dor é essa que eu estou falando. Que é que eu estou acessando nesse momento, que a partir dessa situação, com o marido, com o filho, acessou. Que lugarzinho aqui, que machucado é esse? Que colocaram o dedo de novo, Risadas que. né? É isso que a Isso gente é... precisa entender, né, Dani? Que colocaram o dedo de novo, assim. Essa pessoa, Isaac, não criou aquele machucado naquele momento. Sim, Uhum. a minha reação naquele nível, e aí vem esses anos de desconstrução, de entendimento, de lá, que eu olhei e fiz, cara, peraí. Não, foi da agora, não. Tipo, não, não era sobre eu e Isaac, assim, não era, definitivamente não era. E aí esse reconhecimento que, caraca, olha a Elisaminha aqui botando o dedo na cara de quem ela não pôde colocar na infância e falando alto. E a nossa educação ela foi tanto pra gente olhar, a culpa é sua, né? A culpa é Uhum. sua, você tá apanhando porque você me pediu, então você é responsável pelos meus comportamentos, que é fácil a gente olhar e falar, a culpa é dele, que é esse pai ansioso demais, e briguento demais, e impaciente demais, em vez de pensar, putz, não. A culpa desse grito, desse nervosismo, que veio com tanta força, não foi dele. É. E o que é legal, né, você trazer esse exemplo e a gente colocar aqui, é que a gente não vai deixar de sentir isso. A ferida, ela foi registrada. Ponto. Enquanto a gente estiver nessa existência, pelo menos eu nunca conheci nenhum caso de cura no sentido de não sinto mais, não. As nossas feridas estão registradas e elas vão doer. A única diferença é que com o processo, né, de autoconhecimento, quando a gente para de olhar só para o outro e começa a fazer essas perguntas para a gente, perceber o que está acontecendo aqui dentro, a gente vai tendo mais recursos para lidar com isso. Você consegue reconhecer essa explosão? Opa, volta, Elisama, isso aqui é a Elisaminha, calma, deixa eu cuidar dessa raiva, deixa eu Uhum. cuidar dessa dor, né? Deixa eu dar vazão àquilo que não pôde acontecer lá atrás. Mas você consegue voltar para o seu lugar de adulta, você consegue olhar para este outro deste lugar, né? Então a gente não vai jogar fora, ignorar o que a gente sente, a gente vai cuidar disso, mas a gente não vai trazer para esta história tantos elementos que não fazem parte Que dessa não fazem história. parte dessa, exatamente. Não fazem. Então é muito mais sobre aprender a lidar, aprender a reconhecer. Em alguns momentos a gente consegue até evitar fazer um estrago maior, às vezes a gente consegue até, opa, antes, né? Dependendo da situação, Uhum.
Às vezes durante a situação, às vezes vai ser depois da situação, mas a gente vai se dar conta disso. Tem um exemplo que eu sempre dou de uma situação que eu vivi com a Ceci, quando a minha mãe estava em casa, eu falei até essa semana isso numa live. E a minha mãe estava aqui, eu tive uma reação com a Cecília, que não seria uma reação que eu teria com ela normalmente, sabe? A Cecília começou a se colocar comigo, assim, muito grande, querendo se Incisiva, aham. posicionar. Ela era muito pequenininha, tinha uns 2 anos, 2 anos e meio. E eu me senti muito ameaçada por ela, na presença da minha mãe. E aí eu comecei a falar dura com ela, né? Tipo, vamos mostrar quem manda aqui nessa história. E aí eu não tinha me dado conta que eu estava fazendo aquilo pela minha mãe. Não era porque era o caminho que eu acreditava, nem porque era o que minha filha precisava, mas é porque eu sentia que era o que minha mãe esperava de mim. Quando eu me dei conta disso, e aí foi só depois que eu fui dura com a Cecília, falei com ela de uma forma muito diferente do que eu costumo falar, eu caí num choro, mas eu chorei, 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 né? Porque eu me violentei falando daquela forma com ela, né? Não foi só com ela que eu fui violenta, né? Não fui violenta assim, de não fiz nada, mas eu falei de um Uhum. jeito muito grosseiro, que não precisava. E aquilo me machucou muito. Mas eu percebi, segundos depois que aconteceu, eu falei, filha, vai com a vovó que ela precisa ficar um pouco sozinha. Sinto muito que eu fiz isso com você, sinto muito que eu falei assim com você. E eu chorei, assim, acho que uns 40 minutos. E era uma dor, assim, né, que eu me conectei àquela criança que ainda estava olhando para a mãe, buscando a aprovação da mãe, dizendo: Olha como eu faço certo, mãe. Olha o que eu tô fazendo Olha como eu aqui. faço. Olha o que eu estou fazendo. Aí é assim que faz? É isso que você Uhum. espera de mim? Então a gente cresce, mas sem essa consciência, a gente continua atuando lá na criança, É. olhando para os pais, querendo a aprovação dos pais, ou querendo brigar com esses Ou pais, querendo né? brigar com esses pais. Ontem eu falei, a gente falou na live, eu falei na live com a Thaís, que a gente tem essa ansiedade pela aprovação dos pais, ela veio quando a gente, só que assim, quando a gente era criança, essa aprovação ela tinha um significado. Os nossos pais mantinham a gente vivo. Então essa aprovação ela era realmente algo muito necessário. Mas agora, seus pais te olharem e falarem como eu tenho orgulho de você, não vai resolver os seus problemas. Sabe, tipo assim, Não. não é mais a solução dos seus problemas. Mudou de lugar e a gente segue transferindo em outras relações. Sabe? A gente segue transferindo para a relação com, com o marido, para a relação com o filho, para a relação com todo mundo que está ao nosso redor, para tapar esse buraco, esse grito dessa criança que eu só quero carinho, eu só quero atenção, eu só quero ser vista, eu quero que você me ame. E quantas vezes a gente não olha, eu adulta, olhar para essa criança e falar: eu te amo, eu tô aqui para você. Sim, não é ele que tem que estar aqui para você. Não é mais seu pai, sou eu. Eu sou mãe e pai de mim mesma nesse momento e eu estou aqui para você. A gente segue esperando que o outro seja quem vai olhar pra gente como a criança era, que a gente dependia dos nossos pais para tudo. Então, tinha esse lugar em que eu fico aqui sentada esperando que esse outro venha me resgatar, me salvar de mim mesmo e do mundo. E a gente cresceu, tá adulto, cara, e segue sentadinho no cantinho do pensamento, esperando esse olhar do outro que vai te tirar daqui, né? Te tirar desse castigo. É Aprovação. muito doido. É. E aí, assim, né? O que que a gente faz diante disso? A gente acolhe o nosso caminho, a gente acolhe a nossa frustração de ter pais que não vão corresponder à nossa expectativa, a gente acolhe tudo isso e segue com culpa, com consciência pesada, porque isso vai gerar, fazer uma escolha diferente, né, do que a gente imagina que os nossos pais querem para a gente, um outro caminho. Por exemplo, esse caminho não violento, né, talvez o pai, nossos pais, eles possam sentir isso uma afronta à educação que eles deram. Uhum. Eles podem sentir um apontamento. O que eles sentem não é um problema nosso. A gente só precisa se preocupar com a nossa postura. Porque é isso eu sinto, que muitas vezes a gente procura um caminho, geralmente a gente chega para esse caminho e a gente quer fazer muito diferente do que eles fizeram com a gente. Eu vou fazer melhor, eu sou melhor. A gente vem com essa postura muito arrogante. Acho que a maioria de nós. Só que no meio do caminho, a gente precisa parar de olhar para esses pais. Eles já Sim. cumpriram,
sabe? Eles estão aqui, mas eles já cumpriram. Não é mais para eles que a gente precisa ficar olhando para Uhum. buscar aprovação ou então cutucar. Que eu continuo, mesmo para cutucar, para afrontar, eu continuo olhando para eles e Sim. continuo me negligenciando, né? Continuo deixando aquela criança que hoje está aqui em segundo plano, continuo olhando para eles, continuo buscando o olhar deles, a atenção, que seja de um jeito que provoque, né? Não importa. Mas a questão é, o que eu sinto que eu preciso fazer? O que, que faz sentido para mim? O que, que eu preciso? Eu, Daniela, eu, Elisama, né? Que escolhas eu quero fazer? Porque eu acredito. Não porque eu sou melhor. Não, talvez se eu tivesse lá atrás eu faria igual ou pior. Mas diante da nossa realidade, né, de oportunidades que a gente tem, de conhecimento, a gente pode fazer diferente. Foge demais. E assim, tem algumas pessoas aí perguntando, ah, mas como é que eu faço isso? Como é que eu saio desse cantinho do pensamento? Como é que eu saio desse lugar? Gente, é importante demais a gente saber que não tem uma fórmula mágica, um passo a passo que você vai receber hoje que vai fazer você transformar a sua vida. Tudo que aparecer, transforme a sua vida em 3 passos. Se liberte de não sei o que lá em 2 dias. Amor, corre. É mentira. É baboseira, sabe? É um processo longo, demorado e único. É um processo que você vai caminhar sozinho, mas o começo dele é saber que é você que tem que levantar e sair. Que não vai vir ninguém te tirar. Eu acho que essa é a parte mais importante de tudo, sabe? É quando você entende que ninguém, mas ninguém mesmo, nem teu marido, nem teu filho, nem ninguém tem a obrigação de cuidar de você, de te fazer feliz e de te tirar desse lugar. Quando você para de responsabilizar o outro para fazer isso por você, cara, as coisas, elas fluem de um jeito diferente. E aqui eu não tô te falando assim, ah, vai ser fácil, vai ser rápido. Cada pessoa vai descobrir o seu jeito. Eu contei em alguma live esses dias de uma amiga que ela decidiu, Dani, fazer uma coisa que eu achei lindo o jeito que ela tem feito isso. Ela criou uma mãe imaginária. E aí, quando ela tá com um problema, ela desabafa com essa mãe imaginária. E depois ela vira essa mãe. Ela usa as frases dessa mãe imaginária falando com ela. Então, assim, tipo, ela brigou com o marido. Poxa, mãe, hoje foi muito difícil. Eu briguei, eu não queria ter falado assim, eu não gostei da forma que ele falou comigo, lá, lá. E aí ela usa essa voz, depois dessa mãe amorosa, ela fecha o olho e faz. Filha, você fez o melhor que você podia, tá difícil pra você mesmo. E eu achei tão legal. Engraçado que quando ela me contou, ela fez assim: você vai me achar louca. Mas é que assim, você vai me achar louca. Aí eu, conta, mulher! E assim, e ela falou, Elisama, além de estar fazendo bem pra mim, tem virado uma referência pra que eu agora tenho usado essa mãe como referência pra lidar com os meus filhos. Sim. Eu O tô. que ela fez, Hum, o que ela fez, desculpa, foi a gente tem esse pai e a mãe crítico, né, internamente. Então, os nossos pais não estão mais aqui na nossa cola, mas as vozes, elas estão aqui dentro. sim, Então, a gente tem total. aquela voz que nos diz, ah, quem você pensa que é para fazer isso? Ai, quem que vai querer assistir isso? Ai, nossa, que ridículo. Ai, né? Cada um aqui, se a gente for olhar, tem voz para dar e vender. As Oh, vozes críticas, né? A sabotadora, enfim, a farsa, mil vozes internas. E aí, dentro do trabalho da criança interior, eu trabalho isso também, né? A gente vai criar as vozes nutridoras. É esse pai, mãe, nutridor. É como se ele fosse neutralizar essa voz, né? E aí foi uhum. lindo, porque ela criou essa persona mesmo, né? Para visualizar essa fala. Porque isso que você trouxe é essencial nesse processo. Não dá para entrar nesse processo sem assumir a autorresponsabilidade. Não existe próximo passo sem assumir a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade é parar de se identificar com a vítima. Parar. A criança, sim, ela foi vítima. Porque a criança, diante de um adulto, ela não pode ser responsabilizada pelo que acontece com ela. Jamais. Ela está numa outra posição. Uhum. Mas nós crescemos. E a forma como a gente escolhe lidar com as nossas dores, lidar com a nossa história, lidar com as nossas feridas, ela é 100% nossa responsabilidade. Ninguém tem obrigação de nada. E nem o poder, não é nem só obrigação. Ninguém tem esse poder. Não tem terapeuta no mundo que tem esse poder.
Não tem marido no mundo, não tem esposa no mundo. Gente, vocês estão me ouvindo? A Dani deu uma travada. Fala, Dani. Voltei, voltei. Ah. É, não tem E não tem, é pessoa no isso, não mundo tem que ninguém que pode. tenha. E assim, a gente precisa entender que se essa criança aqui dentro de mim, se essa consciência aqui dentro de mim, ela não está fortalecida, nenhum amor que ninguém me der, ele vai chegar. Não adianta. Não adianta. Você pode encontrar a pessoa que mais te ama no universo, que te acha incrível. Se não encontrar ressonância dentro de você, você vai achar um dia ela vai acordar e vai descobrir que eu sou uma verdadeira bosta e vai me abandonar. Você, não adianta, não vai chegar. Se não vier de você, nada que o outro faça vai chegar. Então, assim, Até é porque. um processo. Fala, Dani. Não, desculpa, pode Fala. falar. Você ia falar até porque alguma coisa. Não, até porque a gente vai continuar nos relacionando através dessa máscara, Sim. né? Então, eu tenho uma mãe que está comigo num dos grupos, ela foi colocada para adoção, ela não foi criada pelos pais. E ela se deu conta agora no grupo que ela se relaciona com o marido sempre com essa sensação de que ele vai embora. Então, ela se vê o tempo inteiro tensa. Como é que ela pode agradar esse marido? O que mais que ela pode fazer para esse marido? Para ele não abandoná-la. Então, essa ferida nos acompanha, né? Esse medo do abandono. Então, eu preciso olhar para essa dor. Eu preciso acolher essa dor. Eu preciso chorar muitas vezes. Eu preciso colocar minha raiva para fora. E aí tem vários recursos que a gente pode fazer. A gente pode fazer isso, né? Lendo um livro, a gente vai elaborando. Escrita, música, tantas formas que a gente vai, vários exercícios que a gente pode acolhendo isso, para a gente aprender a lidar com isso e olhar para essa relação, para esse outro do lugar que ele realmente está, né? Sem esperar que ele seja o nosso pai, sem Sim. esperar que ele seja esse salvador, porque é isso que a gente faz, e é isso que a gente faz com os filhos. Com os filhos é o ó, porque aí assim, tô pegando 500 quilos, que eu não tô dando conta de lidar, e tô E dizendo, jogo ó, nas filho, costas da cuida disso pra criança. mamãe. Me dê o amor que eu não Gente, recebi, amor. Cuida da mamãe. olha o E se tá pesado peso pra gente. para a vida dessa criança. Olha o que é que vai levar. Gente, essa mania que a gente tem de falar assim, a mamãe fica triste, assim o papai fica triste. Cacete, criança não nasceu para te fazer feliz, amor, pelo amor de Deus. Não é responsabilidade do teu pai, da tua mãe te fazer feliz, não é responsabilidade da criança te fazer feliz. Para pensar, se você for focar em fazer papai e mamãe felizes hoje, eu seria infeliz. O que eles querem para mim não é o que eu quero para mim. Então, se eu fosse focar em fazer meu pai feliz, a gente tem pensamentos muito diferentes em diversas coisas, eu seria altamente infeliz. O preço para fazê-lo feliz seria me despedaçar de diversas formas. Quem garante que a tua felicidade, que o que você quer e pedir isso pro teu filho, não é despedaçar ele em diversas formas, sabe? Essa ausência de responsabilidade pelo que a gente sente, pelo que a gente vive, cara, vira um peso gigantesco para os nossos filhos. Então é hora da gente começar a olhar. A gente vai reconhecendo os nossos gatilhos, né, Dani, à medida que o Uhum. tempo passa. Então, assim, eu percebi que quando o Miguel gritava comigo e falava: você não manda em mim. Eu não vou fazer e acabou. Com o pescocinho assim, olhando na minha cara, assim, olhando no meu olho. Aquilo me deixava transtornada. Eu senti o corpo todo tremer quando ele fazia aquilo. E aí eu fui entender que eu fui a criança que meu pai gritava, botava o dedo na minha cara e falava, cale a boca. E na hora que ele falava, cale a boca, o meu pensamento, eu lembro muito claramente, era, quando eu crescer, ninguém nunca vai falar assim comigo. Nunca, não vou admitir. Quando eu crescer, ninguém nunca vai falar assim comigo. E ó, 35 anos eu tenho. Nenhum adulto falou assim comigo, mas não, amor. Não, porque falaram, epa, assim você não fala comigo. Você pode baixar o tom de voz. Podia ser quem fosse. Nunca admiti. E aí veio um moleque, um guri, que eu parei, tipo assim, a vontade de falar, ei, tá na minha vez. Quando chegar a sua vez, você grita. Na minha vez, você escuta, sabe? E aí, na hora que eu olho, eu vejo, cara, é isso.
Não é Não é Elisama, mãe sobre de Miguel, que ele. está falando. É Elisama, filha de Reginaldo e Nilzália. Sabe, a Elisama é uma criança que nunca pôde gritar, que nunca pôde se posicionar, que cresceu ouvindo eu mando em você, que na hora que ele fala você não manda em mim, eu sinto a ordem natural, só que não das coisas, se inverter. E aí ele mexe em algo muito, muito, muito profundo na minha existência. E assim, meu gatilho é esse. Tem gente que o gatilho é o choro. Tem gente que o gatilho é o Uhum. choro. Tem gente que na hora que ouve um choro entra em desespero, surta, grita, fica pirado, nervosismo, lá, surta com a criança. Por quê? Vai olhar o que você escutou sobre choro na tua infância. Vai olhar o que você viveu sobre choro na tua infância. Hum. Tati, você tá falando que tá travando muito? As pessoas não estão reclamando não, gata. Às vezes é o teu. Vai ver o É. que você ouviu sobre choro na tua infância. Tem histórico aí. Eu tava conversando com uma amiga recentemente, Dani, e ela me falou, Elisama, eu não consigo dar atenção pro meu filho. Eu não Uhum. consigo. Se eu sentar, eu sinto sono. Se eu sentar, eu fico nervosa. É qualquer coisa, mas eu não consigo dar atenção pra ele. E aí a gente foi conversar sobre essa mãe que nunca deu atenção pra ela. E Uhum. que, como a mãe dela já faleceu, ela não consegue nem olhar pra isso, porque ela acha que é uma traição com a mãe ela olhar pra isso. Então ela Nossa, continua sendo fiel a essa mãe, cara. você trouxe um ponto essencial, essencial, que a Thaís deve ter, eu não assisti a live ainda, mas que a Thaís deve ter trazido ontem, e você sempre fala isso também, e vem muito do meu olhar também sistêmico, né? Não se trata de culpar pai e mãe. Não se trata. Eles são imperfeitos, eles falharam, assim como nós também falhamos, e os nossos filhos também serão adultos com crianças feridas. Ponto, isso é um fato. Não vamos entrar em Uhum. desespero querendo tirar todas as feridas dos nossos filhos, porque a gente não vai conseguir, né? Mas muitas vezes a gente se sente culpado de olhar para as nossas dores, porque é como se a gente fosse apontar o dedo para os nossos pais. E aí, se tem um histórico desse, por exemplo, né? Um pai ou uma mãe já falecido, vem tanta culpa. E quando a gente está falando de cuidar daquilo que dói, a gente não está falando de ficar olhando para o outro. Não é sobre o que o outro fez, mas é sobre como essa criança se sentiu. É sobre como a criança entendeu aquela situação. É sobre como ela assimilou aquilo. Não tem a ver com o outro. Não tem a ver com os pais terem feito certo ou errado, porque todos falharam. Não se trata disso. Só que se a gente não puder olhar para a nossa dor, a gente vai continuar preso, Uhum. aprisionado a isso, né? Então eu sempre digo que assim, a dor ela é sempre legítima. A dor, ela é sempre legítima. Aquilo que eu sinto é inquestionável. Eu não posso dizer, Eli, você não pode sentir raiva, Eli, você não pode Nossa. ficar bravo. Meu, que loucura é essa? Você não pode sentir dor. Não, toda dor é legítima. O que a gente precisa aprender nesse processo é nos libertar dos dramas que a gente conta pra gente, dos enredos que a gente conta para justificar que a nossa vida está acabada, que a gente é assim, que a gente foi criado de tal forma e não tem o que fazer, que a culpa é deles. Se a culpa é deles, se a responsabilidade é do outro, que poder, que força eu tenho para fazer algo diferente? Né? Eu não tenho nenhum, eu não sou capaz de fazer nenhum movimento. Então não se trata de acusação, mas de reconhecer como é que eu me senti, né? E essa semana eu recebi um direct assim que me tocou muito. Uma seguidora que assistiu uma live colocou assim, Dani, eu sinto como se a minha criança tivesse morrido e eu não consigo nem enterrá-la. Eu achei, assim, me Nossa. tocou tanto, né? E eu falei, olha, eu sinto muito pelo que você passou, né? A gente querer matar a nossa criança, sentir ela morta, né? Você imagina o tamanho da dor. Eu falei, eu sinto muito que você Nossa. tenha passado. Mesmo sem saber, só a gente não precisa saber, né? Só pelas palavras a gente já sente. Mas se você mata a sua criança, você também está morrendo em vida. Você está morrendo. Dá tempo de olhar para isso, né? E depois ela me escreveu contando de vários abusos que ela sofreu na infância e agora ela está com um câncer e agora ela está se reconectando com a vida. Ela quer olhar para isso, né? Então a nossa criança, o que também acontece muito é que é muito fácil a gente olhar deste lugar que a gente está agora e criticar o que a nossa criança deu conta de fazer.
e Oh. sentir raiva dessa criança. Como que ela não se defendeu? Como que ela não Como que colocou ela não contou limite? pra Como ela não alguém? gritou? Como que ela não contou? Como que ela ficou com isso, né? Então, assim, é muita, mas muita sacanagem da nossa parte. Agora, barbadas, né? Com 35, você, eu tô 43. A gente ficar olhando para trás e criticando quem a gente foi. E criticando o que a nossa criança deu conta de fazer. Ela passou por tudo, com os recursos que ela tinha, com a forma que ela conseguiu fazer. Ela deu conta, ela cumpriu com o que ela precisava cumprir, né? Então, o trabalho agora não é de criticar essa criança, ao contrário, né? É de acolher e É dizer: de acolher. ninguém mais, agora eu não deixo mais ninguém abusar você. Agora eu te protejo. Agora eu cuido de você. Porque isso nos traz para a situação do aqui e agora, para a gente perceber o quanto, às vezes, a gente ainda reproduz essa violência, se colocando em Uhum. situações abusivas, se colocando em situações onde a gente se deprecia, onde a gente se violenta, onde a gente se agride, né? Então, é para isso que a gente cuida da nossa criança, para que o nosso aqui e agora ele possa ser mais livre. Não é para a Uhum. gente ficar lá atrás. Não, é Não, para não fazer é, a não é paz pra, para a gente estar não é pra aqui, não é culpar para teu ficar lá. pai, a tua mãe, não é pra dar carteirada pra eles. Gente, é só reconhecer, sabe? Ontem eu dei um exemplo que meu pai tem uma história de vida bem difícil mesmo, assim. Cara, ele venceu muita coisa pra chegar onde ele tá hoje, sabe? Mas dentro dessa história de vida, ele tem muita dificuldade em confiar no outro. Eu cresci ouvindo, vai fazer porque você pode, eu posso morrer a qualquer momento e você não tá aqui. E eu não tô aqui, então você tem que se virar sozinha. E aí, reconhecer, eu contei isso ontem, reconhecer isso na minha história me dá um poder, não de culpar ele pelas minhas dificuldades em confiança, mas me dá um poder de quando reconhecer, eu olho e falo, isso é só a história de vida do meu pai, e a minha história de vida me diz que eu posso confiar. E se eu olho pra minha história de vida de verdade, eu só tenho indícios que eu posso confiar. Eu não vivi nada que me faça desconfiar de que eu vou ser abandonada. É a história de vida dele. Então, assim, quando você olha com amor, e, gente, olhar com Uhum, amor não é achar tudo lindo, não é achar, nossa, eu sofri um abuso sexual na infância, que coisa linda, que amor por esse abuso. uhum. Lógico que a gente não tá falando isso, mas olhar com amor pra tua criança, sabe? Assim, gente, assim como a minha amiga fala, ela criou essa mãe imaginária que conversa, eu converso de verdade com a minha criança quando eu sinto que preciso. Então, várias vezes eu falo, eu tô aqui, você não tá mais sozinha, porque eu sinto que a dor que eu tô sentindo não é dela, não é minha adulta. É um medo Uhum. infantil. Sabe? Quando a gente para pra respirar e pra sentir, existem momentos que a gente identifica esse medo que eu tô sentindo, essa sensação física, ela é de uma criança. Eu estou em posição. A gente se coloca fisicamente como uma criança, curvadinha, deitadinha, querendo esse colo. Então, existem momentos em que eu me dou esse colo falando, eu tô aqui com você não tá mais sozinha. Você não tá. Eu tô aqui, eu tô aqui. Às vezes é a única coisa que eu consigo falar pra mim. E é o Uhum. momento que a gente, como a gente teve o adulto ao nosso lado, que falava coisa ridícula, não tem motivo pra chorar. Você tem motivo de verdade pra chorar? Você quer que eu faça isso? Assim, a gente aprendeu que nesse momento é o momento da gente se sentir ridículo. Mas é o momento que você mais precisa de carinho, cara. É o momento que você pode simplesmente olhar e falar: eu tô aqui com você, eu tô com. Eu sei que você tá com medo. Eu sei que isso lembra a mamãe, e isso lembra, ou lembra aquela situação com o papai, ou lembra. Só que agora é diferente. Agora a gente dá conta disso, agora a gente é adulta. Então, sabe? Várias vezes eu converso assim. Quem quiser me achar louca, tudo bem, vai Sim. ser só mais uma loucura na minha vida. Mas é que é algo Imagina, esse é um que faz exercício super bem. poderoso. É super. Muito, é Um muito exercício muito poderoso. simples. Você pegar uma foto, né? Às vezes eu coloco alguns exercícios no Instagram. Você pega uma foto, você olha ali nos olhinhos da criança, você se transporta para aquele lugar, né? A gente Nossa, acessa essa várias. emoção, né? A gente acolhe, assim, não tem nada de ridículo, não tem nada de besta, muito pelo contrário, tá tudo tão vivo aqui. E o que eu acho mais lindo, Elisama, de tudo isso, é que a nossa criança, ela não traz só dor, Não. ela não traz só ferida, sabe? Vários workshops que eu conduzi, eu lembro de uma que foi tão marcante que ela dizia assim pra mim. Ela chegou muito indignada com a mãe dela no primeiro dia, revoltada, ela estava grávida pela segunda vez. No segundo dia, numa vivência lá, quase não, acabando, ela falava assim: Dani,
Eu senti o cheirinho da camisola que a minha mãe deixava quando ela tinha que sair para trabalhar e eu ficava sozinha em casa. Essa mãe tinha que trabalhar, sabe? Essa mãe criava filha sozinha. O que ela ia fazer? Não tinha recurso. E ela Não deixava a tinha. camisolinha com o cheirinho dela para essa criança sentir a presença da mãe. Só que a criança se sentiu. A dor da criança foi de abandono? Sim. Como que essa criança, como que essa pessoa vai dizer, ah, não, é besteira eu ter me sentido sozinha e abandonada? Não, se sentir abandonada é legítimo. Dizer que o outro abandonou é uma Aí é outra outra história. história. Aí é É outra muito história. diferente. Então, Nossa, quando a Dani, que gente começa a maravilhoso acolher, isso. isso assim, parece que é a mesma coisa, mas quando eu saquei essa grande diferença, né, me sentir abandonado, me sentir sozinho, me sentir invisível é legítimo. Agora, afirmar que o outro me abandonou, que o outro não se importou, né, isso eu não posso jamais afirmar, eu não sei o que se passava naquele outro. Eu não sou aquele outro, né? E então, quando a gente começa a cuidar das dores, a gente também vai acessando outras memórias. E Outras a gente vai memórias. acessando Nossa. muito, né? A gente vai lembrando assim, meu Deus, onde é que eu estava esse tempo todo que eu Que eu não não me lembrava dessa lembrava criança disso. feliz? Nossa, eu Não tenho lembrava. lembrado também muitas coisas assim. E, gente, tem muito tempo que eu lido com a criança ferida, que eu tenho tratado a minha criança ferida. E só no finalzinho do ano passado eu comecei a me conectar com coisas lindas. Sabe, me Uhum. veio uma cena uma vez, o meu pai me carregando no colo, voltando pra casa. E que eu tava com uma paz, sabe? E aí eu tinha tanta lembrança dele com o olho arregalado brigando comigo, que é o que a criança guarda muito. E aquele momento tão incrível, eu nunca tinha pensado nele. Eu nunca tinha pensado Uhum. nele. Então, a gente acessa esse lugar quando a gente se permite sentir a dor. Porque às vezes, assim como os nossos filhos hoje, eles precisam chorar aquela dor para que eles se conectem com a alegria. Né? Você não consegue sobrepor uma coisa na Isso. outra. É por isso que eu detesto algumas teorias muito good vibes. Sabe? Muito esqueça isso, Uhum. vamos focar só na vibração amor. A vibração do amor é das 700 e não sei quanto. A outra vibração é ruim, esquece ela. Ela vai te levar pro buraco, só vai atrair coisa. Não, eu não consigo acreditar nisso. Sim. Eu preciso olhar a parte ruim, a parte que doeu. Eu preciso chorar esta dor para que venha de uma forma diferente. Quer ver outra coisa que eu aprendi, Dani, nesses anos trabalhando com a criança interior? É que cada fase e cada momento tem uma criança diferente para eu resgatar. Então vem Uhum. memórias de diversas idades, vem memórias de diversas situações. Não é uma única, são várias que você vai trazendo, integrando aquela situação e aquela história, aquele momento, e que você vai ressignificando, assim, você vai buscando elas pelo caminho a vida inteira. E é muito incrível que cada momento que ela vem é exatamente o que você precisava se conectar. Uhum. É. Sabe? E é Exatamente isso quem você mesmo, precisava assim. olhar dentro de você. Naquele momento, o que que é importante para mim, né? O que que eu preciso? O que vai vir é aquilo que eu dou conta de lidar naquele momento. É aquilo que é importante aqui e agora. Se eu fizer o mesmo exercício várias vezes, eu vou ter várias experiências diferentes, né? Elas são Sim. únicas mesmo. Mas isso é muito legal, a gente poder perceber assim essa força da criança, essa alegria, né? E a gente que está vivendo aqui um momento tenso, quanto também a conexão com essa criança nos ajuda a estar na presença, né? A criar oportunidades, porque senão a gente fica muito aprisionado ao nosso roteiro, ao nosso controle. Então a criança também ela traz um recurso para a gente incrível, mas a gente Sim. precisa, não tem como a gente acessar a força se a gente não se permite sentir tudo. Ou a gente Sim, anestesia é tudo. tudo, Ou sente é tudo. tudo, Nossa, eu ou falo isso no sente tudo. livro, assim. Se você vai no dentista e você toma anestesia, você vai fazer o tratamento todo dia sem sentir dor. Mas você pode comer a melhor comida feita pelo melhor chefe do mundo e você não vai sentir o sabor. Você não vai sentir prazer com aquela comida, porque você está anestesiado. A anestesia vai para tudo. Enquanto a gente fugir dessa dor, a gente vai se desconectar da parte boa da parada. E a criança interior, ela é aquele teu lado que confia na vida.
Ela é aquele teu lado que sabe que o presente é um presente. Ela é aquele teu lado que ama abertamente, escancaradamente. Ela é aquele teu lado que gargalha da barriga doer de chorar por nada. Ela é aquele teu lado que olha o céu e fica meia hora olhando o céu e falando: "Ah, que nuvem mais linda." Sabe? Ela é o encantamento com a vida. Se a gente não acolhe a dor dessa criança, a gente se desconecta desse lugar, desse encantamento Essa com a vida, força. sabe? A gente se desconecta. Repare os filhos de vocês, assim, a leveza que eles olham para a vida, que eles olham para o passarinho, que eles olham meia hora sentado olhando ali a formiga subir, sabe? Isso, mas o que você vai fazendo, mãe? Você já reparou como é que a formiga olha? Olha, filho, que olha, filho. Ali, ó, ó como ela tá agindo, ó o que ela tá fazendo Formiga, que agora, assim. formiga. Nem tinha visto a formiga, sabe? Então, assim, esse encantamento com a vida, todos Uhum. nós temos. Todos nós temos. A gente, às vezes, esqueceu um pouco dele porque a gente tá com tanta dor soterrando e escondendo e atrapalhando o sinal, sabe? Tem tanto ruído até esse sinal Isso. chegar pra gente que tá dando dificuldade da gente ouvir. Então, é, quando a gente fala do cuidado com a sua criança interior, vai para sua relação com o seu filho, porque sem esse encantamento é difícil você parar, olhar para os teus filhos e falar: ai, que incrível que eu sou mãe dessa criança. Olha que criança. Nossa, de você a leveza de se você se jogar no chão para brincar com essa criança, ela não vai vir se você não tá conectado com isso, sabe? Gente, eu tô vendo algumas mensagens subindo, alguém botou assim: responda a minha pergunta. É muito rápido que sobe os comentários. Então, eu Não dá. realmente não consigo acompanhar. Eu até tentei procurar, mas não consigo. Às vezes a gente bate o olho assim, consegue ler quando uma tá falando, a outra tá falando, mas é muito difícil ler. Eu vi alguém falar assim: Elisama, eu te mandei direct. Eu também não dou conta de direct, gente. Sinto muito de verdade, mas é porque eu recebo, sei lá, 60, 70 directs por dia. É impossível dar conta. Assim, por um tempo, eu realmente quis. E aí, a minha ferida da infância é a injustiça. Então, para mim, o justo era eu responder dessa contrapartida. O justo era eu estar fazendo, olhando todos os recados. E eu tentei, eu quase adoeci. Na verdade, eu quase não. Eu tive um princípio de burnout. Eu fiquei meio surtada há um tempo. Foi muito difícil pra mim. Então, uma das coisas que eu tirei da minha vida foi direct. Eu realmente assumi. Eu não tenho ninguém pra ler pra mim os directs, pra responder pra mim. Não tenho uma equipe que cuide da minha rede. Hoje eu tenho gente me ajudando em outras coisas, mas os meus posts e as minhas mensagens eu gosto de fazer porque é meu cantinho. Então eu não consigo acompanhar direct. Sinto muito. Quem falou assim: Elisa, eu te mandei o direct. Eu realmente não dou conta de Mas ver. até esse olhar assim, pra quê, né? Você perceber que você entra na dinâmica da ferida, porque isso, como a gente disse, a gente vai levar pra tudo. Ontem uma mãe do grupo de mães, ela disse assim pra mim, que ela chorava muito, que ela não tá aguentando mais ficar em casa. Tá aguentando. Ela falava assim, que dó do meu filho, coitado do meu filho. E ela tinha falado do filho e o filho tava ótimo. Eu falei, de quem que você tá falando? Da dor de quem? Porque você não descreveu o seu filho com essa dor. E ela desenvolveu uma máscara de muito fazedora, muito realizadora, um trator para fazer, para acontecer. E aí veio a quarentena, ela precisou parar com tudo e simplesmente estar dentro de casa. Quando a gente atrela, né, a nossa importância e o nosso valor ao fazer, o que que eu estou acessando quando eu estou impossibilitada de fazer? Eu vou direto para minha dor. Eu vou Sim, direto para uma sensação, porque não é verdade, é uma não é sensação de verdade. que eu só sou importante se eu responder, se eu der atenção, se eu concretizar, se eu realizar. Quais são os vícios que a gente desenvolveu para a gente comprar o amor do outro, né? Para a Sim, gente não entrar em contato com a dor. Então, ter essa conta, para que eu estou aqui fazendo? Opa, para e respiro. Eu preciso disso, eu posso fazer isso nesse momento? Eu estou disponível para isso? Né? Senão a gente começa a reproduzir o tempo inteiro a partir dessas máscaras que a gente se colocou. Então, é uma libertação, né? Quando a gente começa a olhar, a cuidar, e ser livre, mesmo que o outro ache ruim, paciência,
mesmo que o outro e vai falar, né? E Nossa, vai nem falar, escola. porque cada vez que a gente se respeita e a gente diz, olha, eu não dou conta disso, eu não vou fazer isso, vai incomodar alguém, cara. Ter Uhum, afeto com criança é uma doença, Luan, depende do que é ter afeto com crianças. Depende do que é ter afeto com crianças. Se ter afeto é um carinho de, nossa, como essa criança é legal, como eu gosto dessa criança, é uma coisa. Agora, se ter afeto que você está me falando é um afeto de outro tipo de relação, você precisa sim de um acompanhamento. E a gente não tem como te falar isso aqui. Mas aí eu te aconselho procurar alguém para você conversar, um psicólogo, um terapeuta, alguém que possa te auxiliar melhor nisso, tá bom? É, mas é isso, Dani. Nesse lugar que quando eu falo, gente, eu não vou conseguir fazer, vai ter sempre alguém que vai falando, nossa, Elisama, mó metida. Todo mundo aqui na sua rede, custa o que você ajudar as pessoas? E no começo, isso era o lugar que me doía. Eu não queria ser essa pessoa que pode ser criticada, sabe? uhum, Eu queria ser perfeita, eu queria ser. Eu sempre tive essa concorrência comigo mesma. Não era com outra, uhum, era comigo. Eu tenho que ser a melhor. Eu não posso ser a segunda, eu tenho que ser a primeira. Eu tenho que ser a primeira. Então, foi o tempo desse processo de uhum, cura, de observação de quem eu sou, de observação dos meus processos, de entender, opa, mas a quem eu tô querendo atender? E por que que eu acho que para merecer o carinho de quem me segue, para merecer o carinho de quem tá na minha rede, eu preciso me esbugalhar no chão para dar conta dessas coisas? Não é por que que eu tenho que me desfazer, me machucar para merecer. Não é assim que funciona a coisa. Então é um limite muito claro. E essa é uma das coisas mais gostosas que a gente tem na vida, de aprender, é de colocar os limites nas relações, porque todas têm. Então, e a gente só consegue colocar um limite claro e gentil, e respeitoso e amável, quando a gente está segura de que a gente tem o direito de colocar esse limite. Quando ele sai no isso. momento certo, né? Porque se a gente ultrapassa a nossa linha, esse limite vai vir gritado, vai vir louco, vai vir. Não! Porque eu sempre eu dou um exemplo, tem um exemplo, deixa eu ver como é que tá o horário aqui. A gente tem uns 2 minutinhos. Tem um exemplo que eu dou volta e meia, que é o de pensa que você detesta a batata. E aí, todo lugar que você chega, você acaba comendo batata, porque você não vai dizer não para as pessoas. Ah, então toma, Elisama, agora. Uhum, Aí você vai lá comer. Aí chega uma sim. hora que na hora que você vai falar, eu não quero a batata, você vai, eu odeio batata. Porque você não chegou, você passou algumas esquinas do momento de falar, cara, obrigada. Que delícia, que bom que você fez isso pra mim. Agora eu não curto muito batata, sabe? E a nossa sociedade, ela é muitíssimo escrota no sentido de que eu não posso falar isso. Eu lembro de uma vez que a Thaís Araújo, eu acho, ela foi pra Ana Maria Braga, e a Ana Maria Braga fez alguma coisa de abóbora, quando ela fez, eu não como abóbora. Eu vou, ai, que nojenta, Gustavo quer comer. Putz, ela não come. Como que é você? Pra saber o nível do que ela não gosta da abóbora, cara, pra dizer que ela tinha que engolir pra poder ser agradável pro Uhum, outro. Olha o que a gente aprendeu. A Larissa tá perguntando se o livro fala da criança interior. Sim, essa live, cada live que eu fiz essa semana e que eu vou fazer semana que vem, é sobre um capítulo do livro. E fazendo as pazes com a criança que mora em nós, tá no livro. E eu acho que é isso, Dani, essa coisa da gente, quando a gente harmoniza e acolhe essa criança, a gente começa a entender os momentos que ela tá falando em vez da gente, no nosso lugar. A gente consegue entender os momentos que ela tá precisando num colo e que não é uhum, ninguém que tem que me dar, sou eu, né? Eu paro de ficar implorando, mendigando o amor do outro, achando que esse amor vai tapar um buraco que só eu que posso tapar. A gente eu para começo, de eu começo se machucar, né? sim, Pelo outro. Então, eu acho que é isso. Dani, temos mais 2 minutinhos. Pode encerrar seu pensamento aí. não, o que eu queria contribuir, né, é que a gente começa a perceber o que é nosso e o que é dos nossos filhos, para também não cometer o grande equívoco de ficar dando para os filhos aquilo que a gente gostaria de ter recebido. Então, a Hum, gente dá para a criança, achando que é a nossa criança interior, sem consciência, claro. Mas, às vezes, o que o nosso filho está gritando ali que ele precisa é algo completamente é outra diferente. coisa, é. E se a gente não reconhece a nossa dor, a gente não vai conseguir reconhecer qual é a dor dos nossos filhos. Vai Não estar tudo vai. muito embolado, muito misturado. Então, não tem caminho milagroso, não tem fórmula mágica, não é um processo indolor.
É um processo para quem tem coragem, é um processo para quem está disposto a sentir, só que não é só dor, como você trouxe muito bem. É reconectar com essa alegria de viver. E viver, eu tô aqui para sentir. Se é dor, se é alegria, se é raiva, se é Hum, tristeza. Eu tô tudo. vivo, Eu tô estamos vivo. vivas, né? Eu acho que é reconectar com essa força de vida mesmo. Quem mais ensina isso pra gente senão as crianças? Quem Não mais, né? é? Essa reconexão, gente, ela é muito poderosa. É muito, muito poderosa. Pra quem tá perguntando, o Insta da Dani é Dani.Silvares. Dani.Silvares, Isso. siga, ela é maravilhosa. Ela tem um e-book que ela tá lançando agora que chama Eu Vejo Você. Todo mundo sabe o quanto eu amo essa frase, todo mundo que me segue sabe disso. Eu Vejo Você é maravilhoso. Ela tem um e-book fofo, Eu Vejo Você. O meu livro é o Porquê Gritamos. Você pode comprar, ele está na pré-venda. A partir do dia 4 de maio, a gente vai ter o Kindle, ele disponível em e-book também, tá bom? A partir de 4 de maio. Essa live vai ficar gravada, depois eu vou baixar e vou colocar lá no meu YouTube. Então não se preocupa que esse não é um conteúdo que você vai perder. É um conteúdo que vai ficar, eu vou baixar depois e vou colocar lá no meu canal, tá bom? Gente, muito obrigada, Dani, meu amor, mais uma vez, como eu amo te ouvir, eu amo te ouvir, eu amo ter você por perto. É um privilégio ter você por perto. Muito obrigada por ter topado. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Essa Muito bom. semana Amei também, viu? eu fiz algumas lives, eu tava com, nossa, meu povo vai cansar da minha cara. E Não tá cansa, sempre não. cheio de Pode ficar gente. tranquilo. Tá sempre cheio de gente. Obrigada, gente. Obrigada, Dani. Um beijo, amores. Obrigada, meu amor. Beijo para todo mundo. Beijo.